irmãs, nós estamos vivenciando hoje o Domingo da Misericórdia. Jesus misericordioso fala a Santa Faustina que o mundo não terá paz enquanto não voltar à fonte da misericórdia. E essa liturgia de hoje, ela nos remete a isso, a voltarmos à fonte da misericórdia, a voltarmos a Deus. Porque a experiência do ressuscitado, do encontro com o ressuscitado, é também uma experiência de misericórdia. A segunda leitura de hoje, quero começar por ela vem para nós como uma palavra de consolo e conforto para os tempos atuais, para aquilo que nós estamos vivendo. A leitura nos diz o seguinte da carta de São Pedro: é necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Às vezes nós queremos explicações no tempo das provas, mas o que nós temos que entender e que a leitura continua nos dizendo, que nos mostra que a nossa fé, ela está sendo provada, que o nosso coração está sendo moldado nos tempos das provas, nos tempos das aflições. E essa experiência, ela não é somente nossa, mas é uma experiência que acompanha o ser humano ao longo da história. Basta olharmos para o Evangelho de hoje. Os discípulos se encontravam aflitos, com medo, por causa de perseguições. Eles estavam rezando, reunidos, as portas fechadas, por medo dos judeus. Mas ao mesmo tempo é bonito nós percebermos que diante do medo, eles permaneciam fiéis. E aqui nós temos que entender que a nossa fé, ela é nutrida pela fidelidade. Porque se a fé, ela é uma virtude divina, é uma virtude teologal, Deus a colocou em nós, no nosso batismo, como uma semente a ser cultivada. Então a nossa vida de oração, a nossa perseverança em Deus, o nosso estar e viver a Eucaristia, o permanecer na palavra, nutre a nossa fé. Quando deixamos essas realidades, deixamos de nutrir a nossa fé. E ao invés de enxergarmos ou de esperarmos em Deus, paramos nas provas, paramos nas aflições e não experimentamos a força do ressuscitado misericordioso. Se os discípulos então estavam ali reunidos, as portas fechadas com medo, por causa da fé, por causa da fidelidade, ali o Senhor aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Que presente maior em meio às provas, quando permanecemos em Deus. Ele vem ao nosso encontro e nos dá o necessário. O que os discípulos precisavam naquele momento? Da paz. Tinham medo, estavam incertos de tantas realidades, mas estavam reunidos. A paz esteja convosco. É presente de Deus, é presente da misericórdia de Deus receber essa paz. E eles se alegram, o coração aquece, anima, tem forças para continuar. Mas no segundo momento, o Senhor diz: a paz esteja convosco, e dá mais um presente desse coração misericordioso. Ele sopra o Espírito sobre eles. Ele sopra. E se nós formos pegar o segundo relato da criação, quando Deus forma o ser humano, Ele sopra o Espírito sobre a sua obra, sobre a criação, sobre o ser humano. Esse sopro do Espírito é para nós hoje um sopro de vida nova. Este mesmo que dá a paz é aquele que sopra o Espírito para que o coração aquecido possa testemunhar na força do ressuscitado a misericórdia que é capaz de dar um novo coração, uma nova vida. E por isso que o terceiro presente desse coração misericordioso na liturgia de hoje, que nos mostra, é o perdão dos pecados, a experiência da misericórdia. A quem vocês perdoarem,
os pecados serão perdoados. Jesus, portanto, ao aparecer para os seus, dá um anúncio de alegria, tira o medo do coração deles e os envia para a missão. Por quê? Para anunciar é preciso ter a paz no coração. O anúncio precisa acontecer na força do Espírito e precisa ser um anúncio de misericórdia. Precisa ser um anúncio de perdão. Os discípulos reunidos então ali, perseverantes na oração, querem anunciar. Só que eles se deparam com Tomé. Tomé não estava presente. Eu costumo sempre lembrar, nesse momento, da figura de Adão. Quando Deus aparece ali no jardim e pergunta para Adão: onde estás? Tomé não estava unido, perseverante. Tomé não estava na reunião. Onde estava Tomé? Que deixou de perseverar, que deixou de estar em comunhão, talvez por causa das provas, por causa da fraqueza do coração, por causa das dúvidas. Querido irmão, querida irmã, hoje nós somos convidados a nos questionar onde estamos, se a nossa vida está sendo essa fidelidade, essa perseverança, esse estar em Deus. Porque à medida com que nós estamos em Deus, como eu falei, com que a nossa fidelidade é vivida, a nossa fé, ela cresce. Então é preciso estar em comunhão com Deus, com os irmãos, na nossa vida de oração. Tomé não se faz presente e por isso duvida. Mas na semana seguinte, ele está ali, pronto. E quando Jesus aparece, ele diz a Tomé: não sejas incrédulo, mas fiel. Ele poderia dizer: não seja incrédulo, mas tenha fé. Mas ele diz: não sejas incrédulo, mas fiel. Por quê? A fidelidade alimenta a vida de fé. E automaticamente a fé gera a fidelidade no nosso coração. Tomé, portanto, tem uma lição naquele momento, que quando ele deixa de estar em comunhão com Deus e com os irmãos, a sua fé vai enfraquecendo. A sua experiência de Deus vai ficando fria. Deus permanece no mesmo lugar, mas ele está se afastando. Então, é preciso retornar à fonte da misericórdia. Celebrar este domingo da misericórdia é lembrar ao nosso coração, diante de tantas provas, diante de tantas as dificuldades que vivemos, que precisamos retornar à fonte da misericórdia, que precisamos retornar a Deus, que precisamos estar nele e permanecer fiel, para que a nossa fé nos ajude a suportar e superar as dificuldades da vida. Deus derrama a sua misericórdia. É do coração ressuscitado, do crucificado, do ressuscitado, que brota a misericórdia para a nossa salvação. Então, quando olhamos para a experiência de Tomé, nós também podemos pensar na nossa vida, nas vezes que fraquejamos, nas vezes que erramos, nas vezes em que nós tentamos caminhar do nosso jeito e deixamos a comunhão, e deixamos de estar juntos, e deixamos de perseverar na fé. A proclamação de fé de Tomé se dá quando ele diz: meu Senhor e meu Deus. Naquele momento ele renuncia ao seu caminho de independência. Ele renuncia ao caminho de viver sozinho, mas ele marca ali diante de Deus um desejo de viver a dependência. Meu Senhor e meu Deus. Não sou mais eu que controlo a minha vida. Não sou mais eu que tento caminhar. Eu quero viver essa dependência. Isso é voltar à fonte da misericórdia. É fazer a experiência do arrependimento. É fazer a experiência do perdão e ao mesmo tempo proclamar que Ele é Senhor, que Ele é Deus e que eu não posso viver fora da comunhão com Ele. E essa expressão da comunhão nos é narrada na primeira leitura. Quando os fiéis ali, perseverantes na vida de oração, perseverantes em Deus,
os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, estar na comunhão fraterna, na fração do pão, nas orações. Então a experiência da conversão, a experiência da força do Espírito, da misericórdia e da paz me leva à comunhão, me leva a voltar à fonte da misericórdia. Celebrar, portanto, hoje o Domingo da Misericórdia é lembrar que Deus não desiste de nós. É lembrar que mesmo diante das nossas quedas e das nossas provas, o Senhor está conosco. Por isso nós somos convidados a dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle é eterna. O mundo precisa de paz. O nosso coração precisa da paz. Para isso, é preciso voltar à fonte da misericórdia. Jesus misericordioso olha para você, olha para o seu coração, olha para cada um de nós e hoje quer fazer com que experimentemos esse novo, a graça do seu perdão, a graça do seu amor, a força do Espírito, a sua paz. Ele te dá hoje a paz, o sopro do Espírito, a experiência da misericórdia. É preciso conversão, é preciso proclamação do nosso coração. Meu Senhor e meu Deus, que a nossa fidelidade faça crescer a nossa experiência de fé e que o nosso coração, voltando à fonte da misericórdia, seja a expressão da misericórdia, da vida nova, da força do ressuscitado que está presente em nós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.